O Banco Central divulgou hoje o primeiro boletim Focus de 2022 com projeções para a economia num ano em que estamos precisando crescer, não é, Priscila Asbeck? Gerar empregos, diminuir o custo do dinheiro para pessoa física, pessoa jurídica, tem eleição pela frente, pandemia, ou seja, é um terreno bastante dinamitado pela frente, né? E o que é que o Banco Central avizinha para a gente ao longo desse ano, hein? Oi, Colombo, bom dia a todos. É um ano bem desafiador, digamos assim, no mínimo 2022. E as expectativas estão refletindo isso, né? Então, primeiro a gente começa falando sobre as expectativas para 2021, segundo o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, traz as expectativas do mercado. Vocês vão ver aí que as expectativas para 2021, a gente tem uma arte que mostra, não mudaram tanto, né? Todo mundo já sabe que a inflação vai estourar muito a meta, vai ficar bem acima do teto, inclusive, da meta, que é de 5,25% ao ano. Inclusive, assim que sair o IPCA de dezembro, na semana que vem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ter que escrever uma carta para o ministro da Economia justificando o estouro do teto, e vai ser a sexta vez que isso acontece desde 1999, quando foi criado o atual regime de metas para a inflação. E agora, então, o foco dos economistas fica para 2021 e para 2022, e aí os destaques são para este ano, inflação desacelerando, a gente vai ver aí de novo na tela, que as previsões mostram uma inflação menor do que em 2021, de 5,03%, mas ainda assim fica acima do teto da meta para este ano, que é de 5%, e o PIB é o grande destaque desse Boletim Focus, que está cada vez mais baixo. Vale falar que até setembro de 2021, o mercado esperava um crescimento de 2% para a economia nesse ano, agora a gente está com esse crescimento pífio aí, previsto de 0,36%. E quais são os fatores que estão pesando para essa perspectiva mais pessimista para a nossa economia? A inflação alta, os juros subindo, vocês estão vendo aí também previsão para a taxa Selic de 11,5%, foi mantida a previsão, mas um juro alto para a nossa economia que deve frear a atividade. Além disso, a gente tem também dados de emprego que saíram recentemente, mostrando que há uma reação na taxa de desemprego, mas uma queda forte na renda dos trabalhadores. Tudo isso acaba trazendo perspectivas mais negativas. E aí, falando sobre esse início de ano, o que os economistas têm destacado muito é o risco político, como você falou, Colombo, porque conforme as eleições vão se aproximando, existe um risco de aumento de medidas populistas, de mais gastos do governo, e isso vai acontecendo também porque a popularidade do governo está baixa. Então, essa pressão fica muito maior. A gente está vendo isso acontecer com a tentativa de reajuste dos servidores federais, que estão fazendo uma pressão sobre o governo. Teve também a prorrogação da desoneração para 17 setores da economia, isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. Então, conforme a popularidade do governo vai diminuindo, as pressões de grupos específicos, de grupos políticos, vai aumentando e os gastos vão aumentando também. E aí eu queria ressaltar uma fala do Marcos Mendes, do INSPER, que ele lembrou bem num artigo recente que essas políticas populistas, elas parecem positivas, mas elas acabam pesando justamente sobre aqueles grupos que supostamente iam beneficiar. E aí isso acontece, claro, porque aumenta o gasto, aumenta a incerteza, aumenta a saída de dólares do país, isso acaba batendo no dólar, prejudicando, aumentando a inflação. Todo esse combo, ele mostra que a gente vai ter aí um ano bem difícil pela frente, e isso se reflete aí nas perspectivas do mercado no Boletim Focus. Muri, volto com você.